E aí, segundo ano, como vocês estão? Vamos lá falar de vanguardas europeias hoje? Então, lembrando vocês, nossa aula passada foi sobre ainda impressionismo, neo e pós-impressionismo, certo? Esse período foi considerado o último período do século XIX e aquele primeiro passo, engatinhar para as artes modernas, aquela fase que tanto influenciou a arte moderna das vanguardas do século XX. Agora que, a partir desse momento, já vamos adentrar no século XX, já vamos falar de vanguardas europeias. Sempre lembrando que estamos, nesse momento, na Europa. Então, antes de começar a falar de quais eram essas vanguardas, expressionismo, cubismo, fauvismo, dadaísmo, enfim, antes de falar sobre todas essas vanguardas, a gente tem sempre que conscientizar daquele contexto histórico que a Europa vivia naquele momento, porque tudo isso vai justificar a produção artística, como eu sempre costumo dizer para vocês. Pessoal, a arte, a pintura, seja ela escultura, formas arquitetônicas, ou seja, a arte, ela sempre ilustra a história daquele momento em que o artista está vivendo, tá bom? Então sempre, toda a vida, desde lá da pré-história aos dias atuais, os artistas registram aquele momento em que ele vive. Então vamos, a primeira metade do século XX na Europa. O que a Europa vivia nesse momento? Várias situações complicadas e tensas que fecham entre Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. Vou já citar item por item desses conflitos para vocês, mas a compreensão tem que ser que o impressionismo, que foi o último período do século XIX, a Europa já vinha sentindo grandes transformações ao fazer essa virada do século XIX para o século XX e sentiu essa necessidade urgente de mudar os temas das pinturas. Lembram que os impressionistas eles somente registravam paisagens. Foi um grupo de artistas que estudou técnicas, que estudava a força do sol sobre a natureza, efeitos de luz, sombra, ou seja, eles não registravam aquilo que a sociedade vivia naquela época. Eles estudavam apenas fenômenos técnicos da natureza. Então houve essa grande necessidade, essa busca por uma nova interpretação da realidade. E foi quando surgiu as vanguardas europeias. Por que essa necessidade tão grande? Porque a Europa já vivia grandes conflitos sociais. Olha só, vou citar algumas aqui para vocês. A Europa passava por conquistas técnicas e progresso industrial muito grande. Foi um avanço rápido. Essa virada de século XIX para século XX surgiu aqui indústrias automobilísticas, a energia elétrica, enfim, televisão, a câmera fotográfica, enfim, a mudança foi muito grande. E com essas mudanças acentuaram-se as diferenças sociais. Aí surgem os movimentos sindicais, as conturbações políticas, que vai desencadear no quê? Na Primeira Guerra Mundial. Depois vem Revolução Russa, fascismo na Itália, nazismo na Alemanha, que desencadeia na Segunda Guerra Mundial. Então imagina, a população está vivendo esse conflito e o que elas sentiam nesse momento, toda angústia, todo pavor, todo medo, toda incerteza do amanhã surge de repente e existe então nos artistas essa necessidade de estar mudando as formas de pintar, deixar de registrar as naturezas, as paisagens e passar a registrar o quê? Aquilo que as pessoas sentiam. Então vem como abrindo as portas aqui para as vanguardas europeias esse primeiro movimento artístico chamado expressionismo. O expressionismo ele surgiu na Alemanha
por volta de 1904 e 1905, ou seja, bem no comecinho do século XX. E ele foi uma reação ao impressionismo, por isso o nome, expressionismo, para poder colocar justamente essa reação dos artistas querendo deixar de lado registros de paisagem e passar a registrar sentimentos, emoção. Então o expressionismo ele se preocupou com as problemáticas sociais. Ele procurou interpretar as emoções e as angústias humanas. Porque os artistas percebiam tudo que a sociedade sentia, tudo que a sociedade vivia e que inclusive eles viviam e sentiam também. Então era um registro daquele momento. Esse é o contexto histórico, pessoal. Agora nós vamos para as características das pinturas, das obras expressionistas. Como características de pintura, temos a deformação da realidade, ou seja, nada era pintado ou desenhado de forma real, como nós vemos no nosso dia a dia, aos nossos olhos, enfim, a realidade passou a ser deformada. Deformar figura humana, deformar objetos, deformar animais, deformar a natureza, seja o que for que os expressionistas iam registrar, eles deformavam. A demonstração de pessimismo em relação ao mundo. Imagina vocês morarem em uma cidade, em uma região onde você não tinha mais a certeza do amanhã. Então essa angústia, esse medo, esse pavor que as pessoas tinham, a incerteza do amanhã, tornou as pessoas pessimistas. Então o expressionismo procurou também representar o pessimismo humano em relação ao mundo, a falta de equilíbrio na composição e nas formas. Isso tudo também tem a ver com a relação da deformação da realidade. Uso inadequado das cores. Vamos observar isso em quase toda a arte moderna, em quase todas as vanguardas, a questão do uso inadequado das cores, certo? Então vamos ver aqui uma das principais obras que mais representam o expressionismo, uma das obras mais conhecidas desse artista, Edvard Munch, mais conhecido por Munch. O grito. O grito ele representa essas principais características do expressionismo. Observem a imagem. Existe uma pessoa, uma figura humana, não podemos determinar se é homem ou se é mulher. O uso inadequado das cores. Então observem aqui, a deformação da realidade. A figura humana está completamente deformada. A demonstração de pessimismo em relação ao mundo. O que essa pessoa representa? Ela grita por medo, ela grita por pavor, ela grita por pânico, ela grita por insegurança. O sentimento não é nada bonito o que ela vive nesse momento. E ela representa nada mais, nada menos do que esse sentimento, essa expressão de sentimento. Voltando aqui, uso inadequado das cores. O céu, a ponte, as pessoas, a natureza, nada é representado tal como é. Então existe a deformação da imagem, a demonstração de pessimismo em relação ao mundo, à vida e o uso inadequado das cores. Então esse quadro ele engloba todas essas características que nós vimos aqui como características de pintura do expressionismo. Então aqui, pessoal, a cada vanguarda que nós formos falar, lembrando que elas são 7, cada uma é importante vocês saberem o que dela. Características principais, aqui, características da pintura, é importante saber o artista que representou aquele movimento, aquela vanguarda e exemplo de uma obra, a obra que mais representa. Então vamos pegar aqui o expressionismo, pegando aqui as características principais, deformação da realidade, uso inadequado das cores e demonstração de pessimismo.
Principal artista, Munch. Principal obra, O Grito. Pronto. Você tem aqui já uma referência muito grande em relação ao que o expressionismo representou. A partir daí fica mais fácil de você classificar, comparar e exemplificar com os próximos movimentos de vanguardas europeias. Tivemos outros artistas? Sim, Ernest Kirchner, 5 Mulheres na Rua, representando aqui as indiferenças sociais, a superioridade, as diferenças de classe, a indiferença humana em relação a momentos difíceis da vida. Então, classificamos aqui expressionismo, certo? Como a primeira vanguarda europeia, reagindo com o movimento anterior do finalzinho do século XIX chamado impressionismo, tá certo? Vamos para a nossa segunda vanguarda, vamos falar do fauvismo. O fauvismo ele se originou em Paris, também ali no comecinho do século XX, por volta de 1905, especificamente no Salão de Outono. O que é isso, Salão de Outono? É que em Paris, na Europa, enfim, haviam muitos salões, muitas exposições de artistas já renomados. E aí houve uma grande exposição chamada Salão de Outono, onde ali os artistas foram classificados como fauves. Aquele grupo de artistas que participou daquela grande exposição no Salão de Outono foram considerados pelos críticos como fauves. E fauves em francês significa feras. Ah, professora, por que feras? Por esses motivos aqui, pelas características que os fauvistas utilizavam. Simplificação das formas, uso das cores puras, as cores também não eram da realidade e principalmente o uso das cores primárias. Essa questão das cores primárias é que levou o nome desse grupo de artistas, feras, porque eles utilizavam cores vivas, cores fortes, é vermelho, é azul, é verde. Então vamos para essas características, o que elas representam? Simplificação das formas. Igual eu fiz lá com os expressionistas, eu vou mostrar aqui para vocês, certo? Simplificação das formas. A figura humana, ela não tem detalhamento, efeitos de luz e sombra, de claro e escuro, que determine quem é aquela pessoa, aquela figura humana. Não. Classificamos simplesmente como um ser humano, uma figura humana, com simples formas, poucos traços. Não vamos enriquecer aquela imagem com detalhes. Então, isso significa simplificação das formas. Uso das cores puras significa que o artista, para ele conseguir essa tonalidade de alaranjado, ele não misturou nenhuma cor para obter essa. Ele usou a cor tal como ela saía da bisnaga, do pote. Isso é usar a cor pura, tá bom? Então, se eu quero conseguir aqui o azul, eu vou pegar o azul como ele veio, sem misturar. Então, é isso. Uso de cores puras. As cores não são as da realidade. Como eu falei para vocês lá no expressionismo, nas vanguardas, nenhuma figura vai ser representada de maneira realista em relação às formas, em relação à proporção, em relação às cores. Não. As vanguardas, de uma maneira geral, todas as vanguardas, elas pregavam por isso, por uma inovação, por uma maneira diferenciada de estar representando a realidade, de estar representando aquilo que os olhos viam. Cada artista buscava por uma identidade própria, pelos traços próprios. Então eles começaram a criar, a inventar. Como eu disse para vocês no slide passado da nossa aula anterior, agora o registro da realidade vai caber à máquina fotográfica e não mais aos artistas. Agora cabe aos artistas inovar, inventar, criar. Então, por isso, nada do que eles representavam era da realidade. E por último, as cores primárias, como principais. Utilizavam outras cores? Sim, utilizavam. Porém, eram quadros que predominavam as cores vivas, as cores fortes, que
que inclusive levou ao nome, né, de fauvistas. Então vamos lá. Então vimos aqui as principais características do fauvismo. Agora o que precisamos saber? Principal artista, aquele que melhor representou o fauvismo. Quem foi? Matisse, Henri Matisse. Esse é um dos quadros de Matisse, chamado A Dança. É um dos mais citados, assim como o Grito de Munch no expressionismo, a dança para os fauvistas. Sempre que fala-se de alguma questão avaliativa, capas de livro que vão ilustrar a arte moderna, as vanguardas europeias, esses quadros eles são os mais citados, aqueles que são mais utilizados. Então eu selecionei aqui para vocês aqueles mais conhecidos para poder estar mostrando. Outro quadro de Matisse chamado A Música, Natureza Morta com Peixes Vermelhos, também de Matisse. Então, pessoal, vimos aqui mais uma vanguarda, fauvismo. Já vimos duas, expressionismo e agora fauvismo. Vamos passar para o cubismo, o famoso cubismo de Pablo Picasso. Esse movimento artístico é importantíssimo. Talvez aquele que é mais cobrado em Enem, em vestibulares. Então vamos prestar bastante atenção e entender o porquê dessa sua grande importância. Então quem foi o grande mentor do cubismo? Pablo Picasso. Em seu primeiro quadro, Les Demoiselles de Avignon. Esse quadro foi o quadro que deu origem ao cubismo. Pessoal, nós já vimos duas vanguardas, expressionismo e agora fauvismo. Vamos finalizar aqui com essa segunda vanguarda e deixarmos para a nossa próxima aula cubismo, que é uma das vanguardas mais cobradas em Enem e vestibular, tá certo? Então ficamos por aqui, espero que tenham entendido, compreendido e gostado dessa aula, tá? Vou me despedindo com um grande beijo, fiquem com Deus, até nossa próxima aula.